queridos alunos, estamos aqui de volta. Vamos falar hoje das patologias que consiste o sistema endócrino. O sistema endócrino ele é essencial para o nosso organismo. Eles são glândulas que compõem a formação das células, dando funcionamento a cada parte do nosso organismo. Na nossa anatomia, a gente está mostrando nesse slide onde se localizam as principais glândulas que formam o nosso organismo. No hipotálamo, as tireoides, as glândulas suprarrenais, os testículos, os ovários, pâncreas, paratireoides, a hipófise. Então, elas são glândulas que são necessárias para o nosso funcionamento do organismo. Como funcionam essas glândulas? Ela consiste em um conjunto diferente, são responsáveis pela produção de hormônio para o corpo humano. Os hormônios são substâncias que agem de maneira específica quando de acordo com as células que recebem. Caso você não saiba, a comunicação entre as células por meio de hormônio é essencial para um melhor funcionamento do corpo humano. Então, a glândula, esse estímulo hormonal, ele acontece quando é verificada uma combinação do hormônio com os receptores celulares. Toda glândula ela é especialmente responsável por um determinado órgão, por funcionamento de determinadas células dos órgãos ao qual especificamente elas correspondem. Esse é o funcionamento. Algumas patologias a gente vai discriminar no sistema endócrino. Uma das patologias que a gente tem presencial na vida cotidiana da gente, como profissional de enfermagem, é a diabetes mellitus. Quem a gente não conhece que tem uma pessoa que tem essa patologia? O que é a diabetes mellitus? É uma doença em que a quantidade de açúcar no sangue está elevada. Os médicos frequentemente utilizam o nome completo, diabetes mellitus, ao invés de simplesmente diabetes, para distinguir essa doença dos diabéticos insípidos. O que afeta os níveis de glicose no sangue, mas assim como no diabetes mellitus, também provoca aumento de micção. A micção e a sede aumentam e as pessoas perdem peso quando se esforçam para isso, quando não se esforçam. A diabetes mellitus, uma das sintomas bem característicos é a fome excessiva, a perda de peso de uma hora para outra, sem ter nenhum sinal e sintoma, urina bastante, e uma das bem características é quando esse paciente ele vai no banheiro, ele vai urinar, e quando ele sai, quando ele retorna, ao redor do vaso sanitário tem formigas. Isso é bem característico, tá? Porque o seu nível de açúcar está exacerbado, ele está além da normalidade que o nosso organismo necessita. Então, isso é bem característico. Então, a gente precisa colocar como principais, para a gente identificar um diabético, a sede excessiva, a perda de peso excessiva, a fome excessiva e uma bem característica a gente vê ao redor do vaso sanitário formigas após esse paciente, essa pessoa sair do banheiro. O diabetes mellitus também danifica os vasos sanguíneos e aumenta o risco de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, doença renal crônica e perda de peso. Além daqueles pacientes que não fazem um tratamento adequado com o aumento da glicose, eles podem sofrer vários danos ao seu organismo, como inclusive o pé do diabético. É bem característico. Os sintomas do diabetes. Os dois tipos de diabetes podem ter sintomas muito semelhantes se houver um aumento significativo de glicemia. Os sintomas de níveis elevados de glicose no sangue incluem aumento de peso, aumento de micção e aumento de fome. São bem característicos. Quando o nível de glicose no sangue fica entre 160 e 180, a glicose aparece na urina.
Quando o nível de glicose da urina é ainda maior, os rins excretam água adicional para diminuir a quantidade de glicose. Bom, aí o que vem a dizer? Quando a glicose, quando o açúcar no sangue ela está em nível elevado, esse paciente ele urina excessivamente, né? Porque o rim ele precisa eliminar do organismo aquela quantidade exacerbada de glicose. E características também é a visão embaçada, sonolência, náusea, diminuição da resistência dos exercícios físicos, são bem característicos dos sintomas dos diabéticos. Aqui tem os tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1, ao qual eu estou modelando, que são 10% da quantidade de diabéticos que existem. Ele é um diabético mais raro. Ele afeta principalmente as crianças e o adolescente. Sinais de alerta: parentes próximos com diabetes, excesso de peso, vida sedentária, né? E também na criança a gente não coloca mais de 40 anos, porque essa é a diabetes do tipo 1. Ela afeta principalmente as crianças e o adolescente, é um fator hereditário. E a diabetes do tipo 2 é o tipo mais frequente e afeta principalmente pessoas acima de 40 anos de idade. Os sinais de alerta para todos os dois tipos de diabetes, tanto do tipo 1 como do tipo 2. Os parentes próximos com diabetes, excesso de peso, vida sedentária e mais de 40 anos. Os sintomas, como eu falei anteriormente: vista embaçada, sede, fome excessiva, cansaço, emagrecimento, aumento da quantidade e frequência de urina. Por quê? Porque como tem uma quantidade de açúcar elevado no sangue, o nosso organismo, o nosso rim, ele precisa eliminar a quantidade de açúcar. Por isso que esse paciente, portador da diabetes mellitus, ele urina frequentemente para essa glicose ser eliminada pelo organismo. Aqui está algumas fotos de algumas pessoas, o pé do diabético que sofrem com a diabetes, tá? O pé de diabético, geralmente, ele quando está com uma diabetes muito elevada, existe as feridas crônicas. Elas não cicatrizam, precisa de todo um tratamento, tá? Podendo chegar a necrosar, como vocês veem nessa foto aqui, a necrosar o tecido do pé. E essa necrose começa a amputação de um dedo, 2 dedos, 3 dedos, amputação de todos os dedos, amputação do pé, tá? E ela vai aumentando no início. A ferida crônica, que ela pode acometer o tornozelo, tá? E de difícil cicatrização. Por isso, a necessidade de fazer o controle da glicemia e fazer o uso das medicações apropriadas. Geralmente são as insulinas, a metformina, as medicações que precisam fazer parte do cotidiano desse paciente para ele ter o controle da glicose. Falando de outra patologia, que também é bem comum, a gente vai falar do hipertiroidismo. É um problema na qual a glândula tireoide produz hormônios em excesso, o que impacta em diversas funções do organismo. Aqui a glândula é hiperativa, ou seja, trabalha em excesso, tá? Aqui a gente tem a localização das glândulas e aqui é uma glândula tireoidiana em volume aumentado. Essa glândula ela produz os hormônios da tiroxina T3 e T4 e o TSH. Esses fatores são o que identificam o hiper e o hipotiroidismo. As causas mais comuns do hipertiroidismo são várias doenças, né? E distúrbios podem causar esses problemas, incluindo, tá? O hipotiroidismo ela pode incluir ingestão excessiva de iodo, doenças graves responsáveis pela maioria dos casos de hipertiroidismo, inflamação da tireoide, tiroidite devido a infecções virais ou outros, tumores cancerígenos da tireoide e da glândula pituitária, superdosagem de hormônio da tireoide e tumores nos testículos e ovários. Então, o hipertiroidismo, se ela ficar
em grande quantidade, num período curto, que é chamado período agudo, ou um período longo, que é um período crônico, ela pode causar esses tipos de distúrbio no organismo daquele indivíduo que tem o hipertireoidismo. Então, o endocrinologista ele faz todos os exames adequados para essa patologia e vai fazer um tratamento medicamentoso que será o tratamento do resto da vida, fazendo o controle da tireoide. O hipertireoidismo ela pode causar o bócio endêmico naquele paciente que não faz o tratamento, ele fica com o seu pescoço avantajado, né? Ele não trata, e que a gente chama de bócio endêmico. Os olhares, o olho esbugalhado, isso é sinal do que a glândula da tireoide ela está produzindo além do normal, fazendo com que haja um distúrbio no organismo desse paciente. Por isso, o controle medicamentoso é bem importante. O endocrinologista ele vai receitar, ele vai orientar qual é a medicação que é adequada para esse tipo de tratamento. Vamos falar também do hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? A queda de produção dos hormônios da tireoide. O hipertireoidismo é o excesso de produção de hormônios. O hipotireoidismo é a diminuição da quantidade de hormônio. Ele é um distúrbio mais comum nessa glândula que fica na região do pescoço e em forma de borboleta, quando eu mostrei para vocês. No hipertireoidismo, essa glândula ela fica além do normal. No hipotireoidismo, ela fica diminuída, tá? Seu desempenho, o desempenho ela repercute em todo o organismo, interferindo nos batimentos cardíacos, no ritmo do intestino, no humor, no ciclo menstrual das mulheres. Essas pessoas elas ficam mais lentas, tá? Sua função intestinal ela é mais lenta, seus batimentos cardíacos são mais lentos, o seu humor, a sua fala, o seu desenvolvimento fica tudo mais lento, porque a quantidade de hormônio que a tireoide passa para o organismo é em quantidade menor. O hipotireoidismo ele ocorre com a diminuição dos hormônios T3 e T4, que vai na corrente sanguínea. Uma das causas da pane é o hipotireoidismo de Hashimoto, o hipotireoidismo específico, né, que foi descoberto por um médico e que levou o seu nome. É uma doença autoimune que o próprio sistema de defesa dos anticorpos ataca as células da tireoide. Então, o hipotireoidismo de Hashimoto, ele é ser feito um tratamento com os hormônios, né? Com os hormônios para o hipotireoidismo, é um tratamento contínuo, vai ser um tratamento para o resto da vida, porque ele vai controlar essa glândula da tireoide, colocando no momento normal, no passo normal do seu tratamento. No hipotireoidismo também, a gente tem vários fatores, né? Ela pode causar alguns sintomas que são bem característicos desse paciente. A sonolência, o ganho de peso gradual, o cansaço excessivo, as alterações de humor, a perda de memória, pele seca, prisão de ventre. Aqui está enumerados vários sintomas que a baixa da tireoide, da glândula, dos hormônios tiroidianos, ele causa no organismo do paciente. As causas mais comuns é frequentemente uma produção baixa de hormônio, que pode causar em crianças, em adolescentes e adultos. Ela como nós caracterizamos, como nós falamos anteriormente, é o síndrome de Hashimoto. Ela pode aparecer em qualquer idade e, em geral, é notada no mais jovem, com baixo crescimento, atraso da puberdade, coceira e voz rouca, aumento de peso, as unhas sempre fracas, o cabelo fraco sempre caindo, a sensação de que precisa dormir o dia todo. Isso são os sintomas característicos do hipotireoidismo
e do tiroidismo de Hashimoto, tá? Aqui a gente vai mostrar uma pequena diferença do hipotiroidismo e do hipertiroidismo. No hipotiroidismo, o cabelo é ressecado, tem uma grande irritabilidade, o cansaço excessivo, a pele seca e áspera, e aqui a diminuição do hormônio da tireoide, tá? E no hipertiroidismo, ela tem uma perda de peso, os olhos salientes, suores excessivos, os pescoços inchados, como a gente chama de bócio endêmico. Então, são duas características que a gente consegue diversificar tanto no hipotiroidismo como no hipertiroidismo. Bom, gente, essa aula de tireoide, patologia do sistema endócrino é muito breve. Desculpe a minha gagueira, tá? Mas é bem breve. E vou passar os exercícios para vocês. É importante que vocês façam exercícios, tá? Para a gente depois tentarmos discutir todos os exercícios. Na aula que vem, no sábado, vocês me passem as suas dúvidas, a gente tira nossas dúvidas e nós nos encontraremos. Bem importante vocês entenderem que a partir de hoje, obrigatório o uso de máscara, tá? Multa, gente, de R$ 1.200. Uso de máscara e lavem bem as mãos. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês e em breve nos encontraremos em sala de aula. Um beijinho, até a próxima aula.